Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Estamos começando mais um Orando a Palavra. Hoje é o dia do Senhor, domingo, dia de cultuar o Senhor, dia de adorar. Na verdade, o dia do Senhor deveria ser todos os dias, né? Todos os dias nós precisamos ter um ritmo de adoração, de oração, de dedicação ao tempo, né, no nosso relacionamento com o Senhor. Mas hoje nós consideramos o dia do Senhor, nós cristãos, domingo, e hoje é dia de refletir sobre muitas coisas. É o dia de ficar em espírito, dia de descansar, dia de repousar, estar em família e sempre ali pensando no Senhor, sempre ali refletindo sobre a sua palavra. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Eu estava orando aqui, o Senhor ministrou no meu coração sobre a ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, a partir do verso 1. Quando eu leio essa passagem, me faz refletir sobre como nós precisamos aprender a confiar e a descansar no Senhor. Lázaro estava enfermo, né? O texto fala aqui que ele estava enfermo e era uma enfermidade de morte. Sua irmã Marta e Maria havia pedido que fossem ao encontro de Jesus para avisar que Lázaro estava precisando de ajuda. Aleluia! Mas o texto fala que ao receber a notícia, o Senhor Jesus disse que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ou seja, a família de Lázaro, seus amigos, aqueles que estavam próximos, não estavam compreendendo por que aquilo estava acontecendo com Lázaro. Estavam entristecidos, achando que seria o fim. Da mesma forma é na nossa vida, né? Quando estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade, de imediato a gente não consegue enxergar a solução. A gente só consegue enxergar o fim, que está tudo perdido, está tudo acabado, agora não tem mais jeito. Mas nós não enxergamos que por trás daquela dificuldade, por trás daquele problema, tem um propósito de Deus. Propósito de cura, de transformação, de libertação e um propósito também de milagre, onde ele vai tornar aquilo que é impossível aos olhos humanos real de acontecer, né? Ele vai realizar aquilo que é improvável de acontecer. Então, por trás daquela dificuldade, o nosso Deus tem um propósito para que o nome dele seja glorificado. E é o que estava acontecendo aqui nessa citação. Lá no versículo 5 diz que Jesus amava muito Marta, sua irmã também, Maria e Lázaro. Mas quando ele soube que Lázaro estava doente, o texto fala que ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Ou seja, Jesus não apresentou nenhuma pressa em ir logo ao encontro de Lázaro, porque Jesus sabia que aquela morte não seria o fim, né? Aquela situação que aconteceria, que até então Lázaro, quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, ele ainda estava vivo, né? Aquela situação não seria o fim. Jesus sabia que ele estava no controle, que o Pai estava no controle de tudo. Nós muitas vezes nós achamos que o relógio de Deus está atrasado. Às vezes você pode olhar para a sua vida e falar: poxa, já tem anos que eu tento mudar de vida, já tem anos que eu estou aguardando o cumprimento dessa promessa, já tem anos que eu estou aguardando esse sonho de realizar. Deus se esqueceu, Deus se atrasou na promessa, mas não, amados, o relógio de Deus é perfeito e ele não se atrasa. E o texto fala também, eu estou resumindo porque o capítulo é grande, para o vídeo não ficar muito longo. Aleluia, glória a Deus. O texto fala que Jesus logo após, né, esses 2 dias que ainda se demorou nesse lugar, ele vai ao encontro, né, de Lázaro. E quando chega lá, ele fica sabendo que Lázaro havia morrido, né? E chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Olha só, 4 dias, gente. Provavelmente o corpo ali já estava em estágio, né, de decomposição. Mas as irmãs de Lázaro, quando vê Jesus chegando,
Elas saem ao seu encontro. Maria, por exemplo, vai até Jesus e fala: Senhor, perdão, Maria não, Marta, primeiramente. Marta, quando soube, né, de seu irmão e quando soube que Jesus estava vindo ao seu encontro, ela vai em direção a ele e fala, aqui no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha só, ela ainda coloca uma justificativa, né? Como se fosse: Senhor, o Senhor devia estar aqui. Por causa da sua ausência aqui, por causa da sua demora aqui. É como se ela quisesse dizer isso: o meu irmão morreu. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor e falamos: Pai, por que não me abençoaste? Por que não me ouviste? Por que não me guardaste? Se o Senhor tivesse me ouvido, se o Senhor estivesse verdadeiramente comigo, essa porta não teria se fechado, esse abandono não teria acontecido, essa enfermidade não teria me tocado. Porque assim, quando nós passamos por alguma situação que sai do nosso controle e que não acontece da forma como nós esperávamos, nós jogamos a responsabilidade para Deus. Eu mesma, em momentos de crise, em momentos de imaturidade espiritual, eu fiz muito isso. Senhor, se o Senhor verdadeiramente estivesse comigo, isso não teria acontecido. E o texto fala também que logo depois, Jesus indo ao encontro, Maria também fala a mesma coisa. Aleluia! Ao saber que Jesus estava indo ao encontro também, ela se levantou e foi até ele. E ela também questiona o Senhor, que se ele estivesse lá, isso não teria acontecido. Mas o texto fala que Jesus estava ali, ele chorou, mas ele não chorou porque ele estava vendo que era o fim, nada poderia ser feito. Jesus chorou porque se compadeceu do sofrimento. Isso nos mostra através dessa passagem. Peraí, Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele sabia que tudo estava no controle, tudo estava acontecendo conforme Deus havia planejado, mas ele chorou porque ele amava Marta, Maria e Lázaro. E ele se compadeceu do sofrimento deles. Deus está no controle da minha e da sua vida, mas mesmo nos vendo em dias de angústia, dias de sofrimento, dias de preocupação, Jesus se compadece de nós, porque o desejo dele não é que eu e você sofram. Quando Deus nos vê abatidos, nos vê prostrados, chorando, angustiados, ansiosos, não é a vontade dele, porque ele fala: eu estou no controle. Da mesma forma que o Senhor está falando comigo e com você agora. Não é para a gente ficar ansioso, não é para a gente ficar preocupado, porque Ele está no controle. E o texto fala que Jesus vai até o sepulcro de Lázaro, manda que retire a pedra, e ele fala: Lázaro, saia para fora. E Lázaro é ressuscitado, e todos aqueles que estão ali à volta, que estavam chorando pelo luto de Lázaro, começam a glorificar ao Senhor. São testemunhas daquele milagre, daquela maravilha. E reconhecem Jesus ali como Salvador, porque só o Messias poderia fazer aquilo. Você consegue compreender que tudo fazia parte de um plano perfeito? Todas as vezes que eu leio essa passagem, esse capítulo, o Espírito Santo ele me dá um entendimento diferente. Fazia parte do plano que Deus tinha para que o nome Jesus, o Filho de Deus, fosse glorificado e para que o Pai fosse glorificado através do Filho. Nada tinha saído do controle, não era tarde demais, amados. 4 dias. 4 dias que Lázaro estava morto, a carne já estava podre, já não havia mais nenhuma chance, nenhuma probabilidade real, física, biológica de Lázaro estar vivo, de Lázaro estar... Vou mudar o que eu falei, de Lázaro ter a possibilidade de ser ressuscitado. Não havia, era improvável, era impossível. Não era alguém que acabou de morrer, o corpo estava fresco ainda, o sangue ainda estava circulando, não. O corpo ainda estava quente, não. Era alguém que já estava morto há 4 dias, em estado de decomposição. Mas o nosso Jesus foi lá e realizou aquele milagre.
Essa palavra nos ensina que nunca é tarde demais, que talvez esteja tarde para você, talvez você ache que é tarde demais para gerar filhos, talvez você ache que é tarde demais para se casar, para Deus enviar uma pessoa para você, um varão, alguém que possa te fazer feliz. Talvez é tarde para construir uma família, talvez é tarde para uma nova porta se abrir, talvez é tarde para resolver aquele problema, talvez é tarde para Deus mover o sobrenatural e te dar uma nova moradia, te dar uma nova vida. Talvez para você seja tarde para Deus te curar desta enfermidade que tem tomado conta do teu corpo. Ei, mas não é tarde, porque tudo está cumprindo conforme o Senhor planejou. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus, aleluia, e eu glorifico a Deus por isso, porque o tempo de Deus é perfeito, o relógio desperta na hora exata, na hora certa, na hora que nós estamos preparados para receber. As bênçãos se materializam de acordo com a nossa preparação. Conforme o Senhor vai nos preparando, as bênçãos vão acontecendo. Conforme nós vamos amadurecendo, as bênçãos vão se materializando, porque o Senhor sabe o dia e a hora perfeita de tudo se cumprir, de tudo acontecer. Aleluia! Então não podemos pensar que quando estamos na dificuldade, no deserto, no meio do sofrimento, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Assim como Marta falou até Jesus, já é tarde demais. Se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Não podemos pensar, Senhor, se verdadeiramente estivesse comigo, essa porta não teria fechado. Se verdadeiramente estivesse comigo, eu não estaria doente. Não, porque o Senhor está assim conosco. E Ele já nos deu provas suficientes de que Ele é fiel, de que Ele toma pela nossa mão e nos segura e diz: não temas que eu te ajudo, não temas que eu estou contigo, oh aleluia. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu estou contigo. Oh, aleluia! Glória, glória, glória. Deus é comigo, Deus é com você. Nós precisamos continuar crendo nas promessas de Deus. Nós precisamos nos apegar às promessas de Deus, nos lembrar de tudo que Ele nos prometeu, nos lembrar da sua palavra, de que Ele é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus e Ele zela pela palavra dEle. Aleluia! O homem pode até te prometer muitas coisas e não cumprir, porque o homem é falho e o seu caráter é duvidoso. Mas Deus é perfeito, Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas tudo que estamos vivendo está fazendo parte de um plano perfeito. Um plano de salvação, porque a vontade de Deus não é só abençoar você ou me abençoar. A vontade de Deus é gerar salvação na minha e na sua vida. Porque Jesus está voltando e nós não vamos levar nada dessa terra. Não vamos levar dinheiro, não vamos levar orgulho, não vamos levar posses, bens materiais, relacionamentos, não vamos levar nada. É claro que Ele tem sim o desejo de nos abençoar, mas antes de tudo, Ele quer que nós busquemos o seu reino e a sua vontade. E depois de tudo, e aí sim as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas antes de nos abençoar, é preciso nos preparar, porque senão podemos colocar tudo a perder. Então, aproveite esse dia de hoje, esse dia de oração, de busca, de adoração, e se lembre de tudo que o Senhor já te falou, se lembre de tudo que Ele já fez por você, que se um dia Ele te socorreu, Ele te abençoou, Ele ouviu a tua oração, Ele atendeu o seu pedido de socorro, Ele vai fazer de novo. Creia que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas antes de tudo, entenda que o Senhor está formando você, Ele está forjando o seu caráter, Ele está trabalhando na sua intimidade com Ele. Aleluia, Ele está querendo despertar em mim e você um amor pela verdade, um amor pela palavra dEle, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Ele está querendo despertar em mim e você uma fidelidade, aleluia, uma busca constante.
uma vida de temor e obediência, porque Ele sabe que ninguém vive apenas de bênçãos, mas nós precisamos dele, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluias! Renove sim hoje, através dessa palavra, a sua fé, a sua esperança, lembrando das promessas que Ele te fez, mas acima disso, renove hoje a sua aliança com Ele. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão, o adore, se entregue, rasgue a sua alma, rasgue o seu coração, porque Ele quer falar com você. Deus tem falado essa semana de intimidade. Deus está procurando verdadeiros adoradores que possam o adorar em espírito e em verdade. Aleluia! Deus quer visitar você. Deus quer falar com você no dia de hoje. Aleluia! Glória, glória, glória. Se entregue, meus queridos, se entregue ao Senhor hoje. Renove a sua fé, mas renove também o seu compromisso de servi-lo, de adorá-lo. E aí sim, estando preparado, renovado, fortalecido, alinhado, todos os pontos que precisam ser alinhados em mim e você, aí sim, as bênçãos vão correr atrás de nós. Não é nós que vamos correr atrás das bênçãos, mas elas nos alcançarão, em nome de Jesus. Então continue firme, siga firme nesse caminho, servindo ao Senhor, abrindo mão de si mesma, se reduzindo ao pó, se humilhando perante a face do Rei dos Reis, aleluia, deixando Ele trabalhar em você. E aí sim, você verá grandes coisas acontecendo. Esse início de ano é tempo de renovo, é tempo de renovação de aliança, renovação de compromisso. É tempo de alinhar a nossa vida espiritual com o Senhor, fechando as brechas, mudando o que precisa mudar, deixando o pecado, deixando o orgulho, deixando as nossas fraquezas, as nossas iniquidades de lado e fazendo a vontade de Deus. É tempo de mudança, queridos. O ano de 2024 será um ano de reviravoltas, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso precisamos estar ali, no prumo, ali na aliança com o Senhor, sem vacilar. Aleluia, porque muitas coisas vão acontecer, mas o Senhor deseja guardar a sua casa, guardar a sua família, contra toda peste, contra todo mal que estará lá fora. Mas para isso você precisa estar alinhado, você precisa estar em uma busca constante de obediência e compromisso com Ele. Amém? Essa é a palavra de Deus para você hoje, para mim também, porque começa para mim. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e até amanhã. Fique na paz.